Mas para vocês terem uma ideia, quando chegou esse prato, nós estávamos sentados no terraço, na parte de fora do restaurante. O Flávio chegou a olhar embaixo do sapato para ver se tinha pisado em alguma coisa. Porque ele falou, gente, que cheiro é esse que veio? Cheiro de cocô, gente. Cheiro de cocô. Sem puxar do prato. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Ao ViajaCast, e hoje nós vamos falar com os nossos vizinhos de país. Eles não são vizinho aqui e tal. De país, mas estão bem perto da gente. Esse lugar a gente já viajou. Bom, no título já tá falando, né, gente? Que a gente vai falar sobre a França aqui, como que é morar na França. Nós já estivemos na França. Particularmente, a gente achou meio cara a França, comparado aqui com a Itália. Que não é barata, por sinal. Que não é muito barata também. Mas vamos conferir com eles se realmente essa percepção foi só nossa ou eles também acham isso, né? Sim, e como é viver lá pra valer, né? Porque a gente só visitou, a gente só passou por curtos períodos. Então, vamos fazer essa conexão. Eu tenho que fazer sempre o trocadilho. Essa conexão com a França, essa conexão bonjour. Vamos falar hoje com Simone e Flávio. Sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Simone. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Eu sou o Flávio. Ça va? Eu falo muito bem francês, eu sei falar je ne parle pas français. E é isso aí. Já é ótimo para engatar em um outro idioma, né? Porque você fala, eu não sei falar sua língua, então me desculpa. Sim. Já é um quebra-gelo, né? Já é um quebra-gelo. Bom, pra quem não conhece vocês, quem são vocês aí nessa conexão? Bom, nós somos do canal Conexão Bonjour. Temos o nosso perfil no Instagram, temos o nosso canal no YouTube. E a gente conta um pouquinho da nossa vida e história e das nossas viagens aqui pela Europa, mas principalmente pela França, né? Falando um pouquinho como é viver na França, quais são as dificuldades, as coisas boas, as coisas ruins, como é que você pode se adaptar e ter uma melhor experiência aqui com a França e com o povo francês. A rotina também, a gente mostra bastante da rotina, né? Então, isso que a gente gosta mesmo de fazer. Olha, Flávio, foi até legal você falar que mostra também as coisas ruins, porque aqui a gente tem compromisso com a verdade. É isso aí. E aí a gente vai descobrir um pouquinho mais, até dos perrengues, né? Que a gente tem que passar como imigrante. Não, tem bastante perrengue que a gente pode mostrar aí. Então, partiu? Partiu. Setting 1012, and it gets making a 1250. ViajaCast. Bom, a gente falou que vocês estão aqui vizinhos e realmente vocês estão bem perto da gente, né? Conversando agora no backstage, a gente descobriu aí… Na verdade, a gente não descobriu agora, né? A gente já Mas sabia. Descobriu em horário, né? A gente tá aqui, 3h30 de distância, é isso que você falou, Flávio? Isso, exatamente. Eu acho que a gente tá 3h30 mais ou menos de Turim. Uhum. E aí, eu não sei se vocês ficam um pouquinho depois ou um pouquinho antes, mas em torno de 3h30 eu acredito que a gente chega aí pra tomar um café com vocês. Dá pra vir dá pra fazer um bate-volta um dia aí. Exatamente. O que é um pouco caro é o túnel pra atravessar aí pra Itália, né? Que, aliás, a gente já pode começar com isso. Porque na Europa, do que a gente fez, assim, de viagem, de carro… Cara, o lugar mais caro que eu achei de pedágio foi a França. Então, com razão. Realmente é bem caro a França. Eu costumo dizer que a gente vai muito para as montanhas aqui, né? Chamonix-Mont-Blanc, em Annecy, que são os lugares maravilhosos que a gente… os Alpes franceses, que a gente gosta muito, né? E ir de volta até aqui, a gente está falando de 180 quilômetros, 360 e de volta, né? Uhum. A gente paga cerca de 45 euros. Nossa. Então, eu acho bastante bem caro o pedágio, né? Se comparado com alguns outros países da Europa, aí mesmo como a Itália ou a Suíça, né? A Suíça você pode pagar 39 euros e você roda o ano inteiro, né? Sim. Então, realmente a França, eu acho realmente muito caro os pedágios. Eu costumo sempre falar isso. Mas aí desse aí, você falou de ir pra montanha, tudo, você não tem uma outra opção por outra via sem ser a via… Porque isso a gente tá falando de autoestrada, né? Porque é cobrado aqui na Europa em geral…
é cobrado pedágio na autoestrada e você pode circular Sim. nas vias, nas vicinais, Sim. que aí teoricamente não paga. Não sei exatamente na França. Quando a gente passou por lá, a gente tentou desviar de tudo pedágio de quanto possível. Sim. Só que demora muito pra você passar a França. Exato. Esse é o problema. Nossa senhora, É muito mais longe. a gente foi pra cruzar a França inteira, sair do outro lado na Espanha, não tem fim, não acaba mais se você for pelas estradinhas. Então, nessa hora, você fica em cima do muro. Se eu pago ou não pago o pedágio, né? É. Não, eu acho que é exatamente isso que tu falou. A gente tem alternativas, mas as alternativas são muito complexas no que diz respeito à qualidade das rodovias, né? E também do tempo, né, que ela vai levar, porque normalmente não são duplicadas aí. São de via dupla. E aí o que acontece? Você tem uma velocidade diferenciada, 80 km por hora, ela faz alguns cruzamentos dentro de cidades. Então você vai ter um problema aí com o tempo. Então, quando a gente vai para algum lugar desse, depende. Se a gente está de férias, é uma coisa. Se a gente vai fazer um bate-volta ou passar um final de semana, é outro, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, ir de uma forma mais rápida, mas tem o custo para isso na França, né? Eu acho realmente muito caro aqui. Vocês têm alguma opção de pagar, igual na Suíça, um bilhete por mês, alguma coisa assim? Ou não existe isso aí? Porque aqui não existe na Itália. Eu acho que Olha, não. que eu saiba, não, porque... Senão você provavelmente você já saberia. É, E até as exatamente. locadoras, né? Quando você vai alugar carro, geralmente eles falam isso, né? Isso nunca ninguém... Porque a gente não tem carro aqui, né? A gente só aluga carro, às vezes, quando a gente quer ir viajar e tal. É igual a gente. Porque aqui a gente vê que não tem necessidade, né? De ter carro por enquanto. Então, nem nas locadoras eles dão essa opção. Então, acho que realmente não tem, porque senão algum amigo francês Também já teria me falaria, falado né? também, ou algum brasileiro que eu conheço já teria falado. E também pesquiso sobre isso, né? Mas não há essas possibilidades. O que tem é os passa rápido do pedágio, essas coisas assim, mas Sim. isso não interfere o pagamento, interfere só no tempo que você vai ficar no processo de pagar, como tem no Brasil também. Entendi. E vocês já falavam francês antes de vocês mudarem pra França? Que acho que é o único Nossa, empecilho gente. da gente mudar pra França é o francês. Sim, realmente, a língua, assim, não é que seja tão difícil, mas é aquela coisa, a coisa de você fazer na escola e você vir, né, ter a rotina, como eles falam, tal. A gente fez 2 anos e meio de aula no Brasil. Nossa. E o Flávio, como ele já veio a trabalho, ele teria que estar já mais habituado com a língua. E então, como ele trabalha, né, o dia inteiro, todo dia, com o francês, ele tá já bem fluente. E eu, como ainda trabalho com brasileiros, né, com as redes sociais e com essa questão, assim, eu consigo entender, mas eu não tenho a fluência, né? Ainda não tenho a fluência. Mas quando a gente estava pensando numa imigração e a primeira opção não era a França, né? Era o Canadá, pela questão depois a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas na qual a gente trabalha também, mas a área que eu trabalho, que é de tecnologia, é muito forte no Canadá, principalmente na área de Montreal, né? Do Quebec, que é bilíngue. E para você conseguir um trabalho lá, normalmente, você sendo bilíngue é mais fácil e o governo te aceita de uma forma diferenciada. Você ganha pontos, né? Do governo para isso, para essa imigração. Então, nós dois e mais um casal de amigos que tinha esse desejo de migrar para o Canadá, a gente começou a fazer um curso, nós 4, junto com um professor. Então, a gente ficou 2 anos e meio aí fazendo esse curso. E aí, depois, no último meio ano, eu fazia todos os dias aula para que eu pudesse daí melhorar ainda mais a minha fluência, uma vez que eu já tinha um emprego aqui na França, né? Ah, tá. Mas peraí, para contextualizar. Faz quanto tempo que vocês estão na França? Vai fazer 1 ano e meio agora. 1 ano e meio. E você veio já, então, com emprego direto do Brasil. Era a mesma empresa que você trabalhava ou foi só uma proposta mesmo? Sim e não. Ok. Por que eu vou te dizer sim ou não? Porque assim, eu trabalhei nessa empresa, é uma empresa brasileira, que ela está abrindo unidades em vários lugares do mundo, né? Inclusive tem na Itália também, na cidade de Milano. E então, eu trabalhei nessa empresa por 10 anos. E depois de 10 anos trabalhando nessa empresa, eu saí da empresa e fui para uma outra empresa do mesmo ramo. Como a empresa já me conhecia bem, gostava do meu trabalho e tudo mais, e sabia que eu falava francês, eles, com o planejamento de abrir uma unidade na França, eles me convidaram para ser o responsável da unidade da França aqui em Lyon. E a gente mora então em Lyon. Então, eu realmente já vim com um trabalho
pré-definido, né? Sim, eu perguntei isso porque isso define algumas coisas em relação a quando você vem morar em um outro país. Porque eu imagino que a empresa, então, nesse caso seu, ela ajudou você com a documentação, talvez até com casa, tudo pra ajudar. Porque quando você chega na vida louca, é completamente diferente. Né? Você tem que procurar. Então, no seu caso, eles ajudaram vocês. Com certeza. Assim, eu costumo dizer que a gente é, de alguma forma, imigrantes privilegiados, né? Sim. A gente tem a noção do privilégio que nós temos perante as outras pessoas, sejam da forma que a pessoa vem, né? Porque assim, a partir do momento que eu fui contratado por essa empresa para ser o responsável dessa empresa, a gente começa a acionar advogados em consulados para verificar exatamente qual que é o visto que eu posso vir de uma forma mais adequada. Porque a gente não tem cidadania europeia. A gente está aqui por causa do meu trabalho e por causa do meu visto. Ok. E aí todo esse processo de expatriação do executivo acontece dessa forma. Acontece de uma forma organizada por uma empresa que nos auxilia. Mas isso não quer dizer que eu também não tive que correr atrás de um monte de coisa. Eu tive que fazer um monte de coisa para que acontecesse aquele processo como um todo. Então, a gente sim teve ajuda na questão de identificar qual que era o nosso visto mais adequado, da papelada completa, dos perrengues que a gente teve no consulado, porque tiveram perrengues no consulado mesmo, com tudo isso pronto. Depois, quando nós chegamos aqui em auxílio na moradia, encontrar um apartamento, fazer as burocracias como abertura de conta, contratar um plano de telefone, porque isso é muito complexo. Essas coisas são muito complexas aqui na Europa, aqui na França especificamente. Você teve dificuldade? Então, porque assim, você falou do plano telefônico pra gente aqui é super simples. Sim, isso não achei complexo. Aqui não é. Então, o fator limitante é você ter o CPF, entre aspas. Estou fazendo uma aspa muito grande aqui, que é o Código Fiscal. Sim. Você precisa ter ele antes. Então, talvez a burocracia estaria em eu conseguir esse documento primeiro. E no seu caso, talvez também imagino que seja um problema, porque você não é cidadão, né? Eu sendo cidadão, tendo a cidadania, é muito mais fácil, porque esse documento é parte do meu processo. Vocês veem como um visto. Então, não sei, vocês terem o seu registro fiscal na França, como que é feito isso? É porque quando nós chegamos aqui, nós não viemos direto para um apartamento alugado já. A gente foi para um Airbnb, porque a gente chegou no meio da pandemia, inclusive. Nossa, é verdade. É verdade, é 1 ano e meio, é verdade. A gente chegou em outubro de 2020. Então a gente chegou no fervo da pandemia ainda. Então, caramba! E a gente ficou com receio de alugar pelo Brasil já alguma coisa fixa aqui, porque nós não sabemos como que seria, né? Sim. Então, e também chegar assim direto. Então ficamos num Airbnb. Só que daí, para você abrir conta em banco, pegar a conta telefônica, você precisava do endereço, né? A residência. Isso. E o Airbnb, ele não fornecia isso. E eles não aceitavam isso também, porque como é provisório, a gente teve esse problema. E um chamava o outro, né? Para você ter o... Eu costumo dizer que aqui você parece que corre atrás do... Sabe o cachorro que corre atrás do rabo? Sim. É um círculo que nunca abre para ter a continuidade. Então, por exemplo, como a gente não tinha o nosso comprovante de residência, a gente não conseguia abrir conta em banco. Como a gente não tinha conta em banco, a gente não conseguia ter uma conta de celular. Como a gente não tinha uma conta de celular, a gente também não conseguia fazer as transações que precisaria ter para acionar o banco. Então, era uma coisa super dependia da outra. Então, assim, o que a gente teve, eu sempre falo que essa é uma das maiores dificuldades de um imigrante, seja da forma que ele vem. Sim. É você conseguir uma dessas 3 pontas. Né, aqui na França, especificamente, né, que é o que a gente sabe. Então, assim, se você consegue desenrolar o banco, você consegue desenrolar as outras coisas. Entendeu? Então, é aqui que isso acontece. Só que o banco não é uma coisa super simples também. Então, a gente conseguiu ter uma simplificação no nosso processo porque existia uma empresa, que a minha empresa tem sociedade aqui, que conseguiu fazer as ligações para que a gente pudesse ter essas questões. Como a gente abriu uma empresa aqui, a empresa que eu trabalho abriu uma empresa aqui, a gente tinha o apoio da cidade de Lyon, porque a gente fez um investimento na cidade.
Sabe aquelas entidades de classe que tem no Brasil? Que tipo, as confederações das indústrias e comércio de cada cidade? Aqui a gente é associado a essa empresa. Então, a minha empresa é associada a essa confederação. E essa confederação, ela auxilia nesse processo. Entendi. Porque o que você falou, né? Você falou da França, é igual na Itália, tá? Essa questão do cachorro do próprio rabo é a mesma coisa. Porque, por exemplo, a gente passou isso com um exemplo básico. O meu documento. O Código Fiscal, que é o CPF, da Manu, o meu não teve problema, mas da Manu, eles queriam que a gente fizesse um processo, mas esse processo precisava do outro, e a gente não conseguia entrar em nenhum deles. Sim. Nossa, horrível. Então você tem que ir brigando, e no caso nosso, pra resolver o nosso aqui, porque na Itália funciona assim. Você vai numa comune, que seria equivalente à prefeitura, né? Prefeitura da cidade. Ela vai falar uma coisa pra você. Aí você vai na outra comune, ela vai falar outra coisa pra você. E cada um vai falar uma coisa diferente. Então você tem que achar quem responde a sua pergunta. Exato. Então a gente foi em uma, não deu. A gente foi na outra, não deu. A gente foi na terceira falou, tá bom, eu faço. Aí a gente conseguiu fazer. Então… Inclusive a gente costuma dizer que na Itália existem muitas regras, mas a única que é respeitada é aquela da comida. Da comida leva muito a sério. As outras depende de quem te atende. Olha, aqui também tem bastante regra e a da comida também é muito respeitada. Lá. Mas… E esse das informações é a mesma coisa. A das informações… O que a gente sempre brinca é… A gente, antes de fazer qualquer documento aqui, a gente dá uma olhada no site, reúne todos os documentos do site e todos os outros que a gente acredita que eles possam pedir. Sim. E ainda normalmente falta. Mas eu acho que isso mistura um pouco com xenofobia. A questão do imigrante e tal. Na Itália eu sinto que eles têm essa versão de pessoas de fora. Eles evitam, sabe? Eles dificultam a sua vida ao máximo. Depois que você tá inserido, no caso eu que agora tenho a cidadania, eles não têm mais o que fazer. Aí é tudo aí. Mas até parece que eles falam assim, vamos dificultar um pouquinho pra ver se eles desistem. Será que eles querem mesmo? Pra ver se eles querem mesmo, E tem muita gente que desiste. É que tá, eles conseguem, porque a gente conhece. Bastante gente que veio, tentou fazer o processo e não aguenta, porque é tortuoso, é difícil, né? Você tem que estar muito querendo. Nossa, dá vontade de chorar. É que parece que você sempre tá fazendo alguma coisa errada, né? Ou… Gente, é muito estranho o sentimento, né? Eu, de alguma forma, sendo bem honesto, de alguma forma eu entendo um pouco essa questão. Porque eu fico pensando assim, cara, alguém que não conhece as nossas regras, não conhece o nosso povo, quer vir pra cá, então eu quero ter certeza de que aquela pessoa tem vontade, realmente quer, sabe? Sim. Tem vontade, porque de alguma outra forma também a gente vê países que são obviamente bem mais fáceis, né? Mas a gente sempre costuma dizer que isso a gente responde muito nas nossas redes sociais. As pessoas perguntam muito pra gente assim, ó. Vocês já conseguiram se legalizar aí? Essa é uma pergunta que a gente responde, olha, eu posso dizer pra vocês que um dia sim, um dia também. Entendeu? Porque… mas vocês estão legais aí. Isso. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas, assim, elas têm aquele sonho e a gente costuma cuidar muito, né? Principalmente dessa questão, porque a gente não quer nunca atrapalhar o sonho das pessoas ou desmotivar as pessoas. Eu acho que esse não é o propósito nem nosso como pessoa e nem nosso como pessoa jurídica, né? Nas redes sociais e tudo mais. A nossa ideia é realmente ao contrário, é incentivar todo mundo. Porém, eu sempre falo que existem meios para que vocês possam vir de uma forma correta e legal. Porque a vida de um imigrante legal, gente, não é fácil. Porque a gente sabe, a gente que é um imigrante que tem todos os documentos e vocês também, vocês sabem as dificuldades que tem como imigrante legal. Agora, pensa uma pessoa ilegal. É extremamente complexo. E eu digo assim, olha, normalmente eu falo, procure essas informações, porque tem tudo isso bem detalhado no site do consulado. Tem várias opções lá que você pode vir de forma legal. Eu consegui vir através de visto, então você não precisa ter a cidadania europeia para isso. Você pode vir de alguma forma com visto, existem algumas opções sim. E eu falo, não venha se você for vir de forma ilegal. Porque a sua vida não vai ser fácil aqui. Verdade. Por várias questões. Esses documentos, vai ser difícil abrir uma conta, é muito complexo. E isso a gente vai falar também. Alugar uma casa é muito complexo. Eu sei que na Itália também é muito complexo, né? Sim. Aqui é muito complexo. Você inserir, só para vocês terem uma ideia, a gente se inseriu na questão de saúde pública aqui, mesmo tendo ajudas,
um ano depois. Nossa. Eu fui um também. ano depois. Eu fui quase um ano depois. É verdade. Eu desconsidero então- porque depois que eu peguei a cidadania, eu já tenho tudo, né? Mas o meu processo é diferente. Isso. Então, assim, existem essas duas possibilidades. Existe a pessoa que é cidadão europeu e tá aqui, né? Seja como você, que conseguiu a cidadania mesmo sendo brasileiro, ou existe a pessoa que imigra através de um visto. Então, essas questões, essas separações também existem aqui. Então, mesmo tendo o tal égalité, que é da igualdade, a gente sabe que existe dificuldades, né? Para conseguir essa igualdade. E é nisso que eu falo. Se você vem de uma forma ilegal, você vai ter perrengues sim e fortes aqui na França. Então, aqui eu não acho que é um país onde você vem de qualquer forma. Eu acho muito interessante você falar isso, porque assim, a maioria das pessoas que a gente conversou aqui, que moram em outros países, principalmente aqui na Europa, normalmente tem alguma cidadania. De repente conseguiu a cidadania portuguesa, italiana, e aí escolheu morar em outro país, né? Isso. E assim, algumas que passaram por aqui conseguiu vindo estudando, fazendo esse intercâmbio, universidade. E o trabalho não deixa de ser mais uma forma de você conseguir fazer essa migração. Mas eu acho que, assim, é óbvio, eu não recomendo a ninguém vir ilegalmente ou vir pra tentar a sorte. Porque, Exato. cara, Nossa, vai se ferrar muito. tentar essa sorte em euro custa muito caro. Custa muito caro. Custa Sim. muito caro. E a pessoa vai acabar, com certeza, em trabalhos praticamente escravos. Porque a gente estando legal aqui, é muito difícil entrar no mercado de trabalho no nível que eu tinha no Brasil. Eu falo, porque eu tinha um nível especializado no Brasil. Você entrar, no meu caso, você chegou já com o trabalho do Brasil, é diferente. Mas eu cheguei aqui e falei, não, eu quero trabalhar na minha área porque, eu tenho experiência, tenho 10 anos de experiência, eu não quero ficar trabalhando de outra coisa. Mas não, eu tive que entrar, trabalhar de operário, passar um ano e pouco trabalhando de operário, para depois eu ficar muito bom no italiano, que é o principal. No caso, eu imagino que para vocês também, saber francês é uma coisa muito importante. Daí sim eu consegui ter a oportunidade de entrar na minha área. Então, se você chega aqui na vida louca, sem saber a língua, sem ter documento, você vai acabar praticamente trabalhando de escravo em algum lugar muito escondido. E é que conseguimos. E não adianta, né? O quanto menos preparado você tá, o quanto menos você planejou essa mudança, mais perrengue você vai passar. No nosso caso, a gente não estava preparado quanto à língua. A língua a gente não tinha aprendido antes. Nada. No caso de vocês, você chegou com um emprego que já é, tipo, poxa, estar recebendo dinheirinho já ajuda muito. Com certeza. A língua, e mesmo assim, E essa a dificuldade. língua, né? E Isso. mesmo assim, vocês estão falando aí que não foi tão fácil assim, né? Sim. Assim, eu posso dizer, e eu sou entusiasta da França, né? A gente ama a França. Como não amar? Sinceramente, assim, eu sempre falo assim, existem países maravilhosos que a gente olha e fala assim, nossa, esse país é lindo demais e seria interessante. E é claro que a gente vai pelas oportunidades que também a gente tem profissional e outras oportunidades que possam aparecer. Mas a gente trocar a França, eu acho que é um país… É difícil, porque a gente ama morar aqui, gente. Já tá xodozinho, já. A gente é quase bairrista já. Tipo, eu já começo a olhar os produtos e falar, esse é francês, eu vou comprar esse daqui. Não, mas não, mas é que tá. Mas o Mac tá virando bairrista, tá? Eu não tô. Não é julgo. pejorativo. Não julgo, faço o mesmo. Mas Agora se entregou, agora. Porque o que você tá falando, na verdade, assim, a gente já tinha visto isso. A França e a Itália, elas são muito parecidas. Muito parecidas. Tanto que eles têm essa rixa entre eles aí, de queijo, de vinho, de cultura em geral. E o que você tá descrevendo é exatamente meio que acontece com a nossa bolha do norte da Itália, obviamente. A gente conhece toda a Itália, mas a gente vive no norte. Sim. Não sei como que é, vive em Piemonte. Mas Piemonte e onde vocês estão, são as regiões que estão coladas. E são exatamente iguais. A gente aqui vai na feira e
Hoje, não sei, depende das vezes. Vai ver se o produto é italiano. De onde veio? Às vezes. Mas se for francês, pode comprar também, tem qualidade. Tá, sim. Eu sendo de fora, não tendo nascido aqui, eu não tenho problema com a rixa entre França. Porque a gente foi na França, a experiência que a gente teve na França foi maravilhosa. Comida da França, as coisas da França, não tem nem o que falar. Bate para com a Itália, apesar da Itália ser melhor. Só pra brincar. Há controvérsias. Isso aí. Olha o ranço. Mas eu concordo nessa questão, tipo… Que a Itália é melhor, entendi. Não, isso jamais. Super rapidão. Não, mas é que a gente tá aqui num departamento, num estado que chama Rhône-Alpes, né? Que é ao redor dos Alpes, né? Assim como vocês também estão ao redor dos Alpes aí, né? Então, a gente acaba estando na nossa bolha. Então, a gente tá numa cidade grande, que a gente mora na cidade de Lyon, mas ela conserva muito, e a gente percebe isso, que ela conserva muito a origem dela. E a origem que eu tô dizendo é a questão dos antepassados, assim, uma cidade que é cosmopolita, mas ao mesmo tempo provinciana em vários pontos, né? O que é bom da província, ela é provinciana, e o que é bom do cosmopolita, ela é cosmopolita. Isso que eu acho muito legal de Lyon, assim, sabe? Eu ainda falei essa semana para Simone e também falei para alguns amigos do Brasil que o que eu acho que a França tem de melhor são os franceses. Olha. Que legal. E eu posso dizer que muitas pessoas vêm perguntar pra gente, mas vocês estão gostando dos franceses? Tipo assim, como se aquilo fosse totalmente ao contrário do que eu penso, assim, sabe? Porque muita gente vai, por exemplo, quando a gente fala com algum amigo que só viaja, por exemplo, que gosta de fazer turismo e viaja pra França, normalmente eles vão pra Paris. É o primeiro ponto. A Paris é a sexta cidade mais visitada do mundo, então é normal, né? Mas normalmente as pessoas falam, eu não tive boa experiência com os franceses são arrogantes, não sei. Gente, a gente sabe que, assim como no Brasil, tem cidades que são mais calorosas e cidades mais receptivas e tem cidades mais fácil de você lidar, né? Eu posso dizer, a gente é de Joinville. Joinville é um povo que não é tão receptivo, porque a gente tem uma colonização mais alemã, um estilo de vida mais alemão. A gente é de origem alemã. E se a gente vai, por exemplo, pro Nordeste, o pessoal é muito receptivo, não é verdade? Outra coisa. São pegadas diferentes. Mas eu acho que tem uma grande diferença entre parisiense e francês, né? Existe. Cara, eu fico imaginando, se eu morasse em Paris, como parisiense… Recebe o mundo inteiro, eu né? realmente ficaria muito irritada, porque eu fiquei irritada como turista. Tem muita gente naquele lugar, gente. Você tromba com as pessoas. Sim. Então, assim, você acha que eles não vão estar irritados com aquelas pessoas que estão chegando, achando que é a casa da mãe de Joana, né? Porque não respeitando nada, sujando o lugar, porque é muito turista, querendo falar uma língua que não é a deles. Sim. Eu acho que eu dou razão pra eles. Se você tomar como referência, acaba tendo essa imagem. Mas a gente, por exemplo, conheceu uma francesa que ela morou aqui na Itália por um período e falava italiano. E aí a gente foi lá visitar ela e ela acabou levando, por exemplo, ela pra casa da mãe dela. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Ela não falava inglês nem italiano. A mãe. A gente ficava só no gesto. Mas foi uma experiência maravilhosa. Além do lugar, né? Lugar incrível. A gente tá numa fazendinha, assim, com comida… Fazendo aqueles pratos franceses pra gente. Na campanha. Na campanha, sim. Na campanha da França. Em francês, como que é? É campanha também? É campanha. Por isso é italiano. Vai falar pra campanha. Ótimo. A campanha é tipo como se fosse o interiorzinho, assim. Ela… agora você vai ter que me corrigir, porque eu não sei falar francês. Ela fez um bife bourguignon, é assim que fala? Sim. Ok. E fez também uma… vamos ver se eu consigo falar. Tartin, não sei. Tartartin. Tartatã. É uma torta de maçã, né? Sim, Isso. feita na panela. Ao contrário, né? Feita ao contrário. Sim. Ela é feita ao contrário. É ótima, né? Maravilhosa. Nossa, e os queijos também, apesar dos queijos italianos são melhores. Olha, a gente brinca aqui na França que é o único queijo que ganha
de um queijo francês é o queijo Gruyère, que o queijo Gruyère da Suíça é melhor do que o do Brasil que o da França. Mas isso, mal. Mas ó, a minha amiga francesa, ela gosta do parmegiano. É, parmegiano. Ela falou assim, que é porque vocês não têm aí. Ela falou assim, mas é um queijo a mais. Ela falou Sim, é porque é um plus. Como se A faltasse. Mas eu compro o parmegiano pra colocar na espaguete, eu faço às vezes em casa, eu compro, mas é caro aqui. Mas aqui não é a coisa mais barata do mundo também, não. É um queijo caro. Mas, lógico, eu brinco. O queijo, talvez eu dê o título pra França por quantidade. Porque, assim… Tem muita variedade. Muita variedade. Aqui na Itália tem o Parmigiano Reggiano, que é um negócio cultural, local, doc, maravilhoso. Né? E realmente é muito bom. Eu gosto muito, sou apaixonado por esse queijo. Mas os outros queijos em gerais, tem um ou outro e tal. Mas eu acho que na França tem quantidade muito mais, assim, de queijos locais. Quanto a variedade, eu acho que a França ganha mesmo. Sim. Diz que tem qual que é o ditado? Que diz que tem um queijo para cada dia do ano. Então tem muito queijo. Mas assim, eu não tenho a certeza dessa informação, mas eu acredito que tem mais que isso. Porque tem muito queijo aqui. Principalmente muito nos queijo. mercados, que a gente vai nos mercados públicos, né? É um absurdo, assim, que você vê os nomes. Nossa, mas a gente tem mais queijo, tem mais queijo. Isso, é sempre diferente, Sim. sempre diferente. Sempre tem no supermercado, Carrefour, da vida aqui, tem seções, uma fila, como fala? Um corredor completo de muito tipo de queijo, né? E assim também a gente vai nas feirinhas aqui, né? Nas feiras aqui, a gente olha, qualquer barraquinha pequenininha aqui de queijo deve ter no mínimo mais 100 opções de queijo. Nossa. Então é muito queijo, é muito queijo. Assim, eu sou ignorante da informação de quantidade de queijo que tem e de tipos de queijo que tem na Itália, né? Eu conheço parmegiano, conheço o burrata, que eu nem sei se é um queijo exatamente, a mussarela, conheço o gorgonzola, mas outros eu já não conheço mais tanto, né? Aqui, até se mesmo morando no Brasil, a gente já conhece um pouquinho mais dos franceses, né? O camembert, o brie, né? O blanc, que são algumas variedades de queijo aqui bem famosos. Mas assim, aqui tem bastante queijo também de diferentes tipos, mas de cabra e de ovelha. Isso é uma coisa que chama muita atenção aqui, né? São muito diferentes, né? A gente nem gosta muito, mas tem bastante opção. Aqui tem bastante, mas vai mudar muito de região para região. Então vai ter a predominância, né, do queijo. Então, tipo, você vai pra Sardenha, tem o queijo sardo, que é muito bom. Só que você vai encontrar muito mais lá do que aqui. Então, tipo, vai ser mais difícil encontrar o queijo romano, pecorino romano, que você vai encontrar um pouco mais pra baixo. Aqui tem um que é muito específico, que é o Castelmanho. Castelmanho é uma delícia também. Ele é um queijo muito específico, ele é feito pra fazer receitas muito específicas, mas é muito, muito, muito bom. Temos que conhecer aí. Ele tem um sabor bem intenso, bem intenso. Se a gente for visitar vocês, a gente leva no bolso. Com certeza. Levar queijo na mala, a gente já viu história que não dá muito certo aqui no podcast. Nossa, eu já tive experiências com queijo na mala, de ter que jogar tudo lá na alfândega, lá no Brasil. Não sei se o seu caso foi o mesmo que aconteceu aqui no podcast, mas inclusive foi em Paris, né? Que ela foi em Paris. Foi levar queijo e aí o queijo derreteu e aí misturou com as coisas, aí virou uma mas ela comprou um queijo mole também, tipo… E eu fico imaginando o cheiro, né? Exatamente. Porque aqui na nossa geladeira, sempre que tem queijos de forma diferentes aqui, a gente coloca dentro de um plástico, dentro de um Tupperware, e mesmo assim, quando a gente abre a geladeira, a gente fala, que cheiro essa geladeira? Não, sim, os queijos cheiram. É uma das coisas que eu acho. Características de queijo francês. Sim, parece que sempre a geladeira tá com alguma coisa vencida. A gente fala, mas não, Flávia, é porque a gente comprou queijo, não sei das quantas lá. Bom, a gente tá falando de gastronomia e aí eu queria falar pra vocês, vocês gostam da França de comida? Porque a gente já comeu, por exemplo, que de referência a crepe, é muito bom. Ai, a crepe maravilhosa, misericórdia. Não sei se tem alguma coisa que marca vocês, porque a gente tem um monte de prato aqui na Itália que marca a gente. Normalmente, assim, primeiro que a gente tá em Lyon. E Lyon é a capital da culinária francesa. Ok. Então, assim, pensa que aqui é o berço da culinária francesa. Então, a gente tem muita opção aqui de comida. Posso dizer que tem algumas que a gente ama, tem outras que a gente detesta. Assim, a gente foi na Itália,
uma coisa que eu amo na Itália é a gastronomia, com certeza, né? E até no Brasil, né? É muito mais difundido pra gente a culinária Sim, com certeza. italiana, né? Tipo, a gente come pratos italianos todos os dias nas nossas casas, né? No Brasil. Já é um pouquinho diferente da culinária francesa. Mas assim, aqui a gente conhece essas comidas de ruas que a gente chama, como a crepe, a gaufre, que é como se fosse um waffle. Tem essas questões assim, mas aqui a gente tem uma variedade de outros tipos de comidas de restaurantes, onde você vai ter realmente uma experiência muito francesa de entrada, prato principal e sobremesa em qualquer restaurante daqui. Tá. Né? Então, por exemplo, a gente pode comer uma boa carne, que é um entrecô, a gente pode comer um bom frango aqui feita de uma forma diferente. A gente costuma dizer que, assim, a diferença da comida francesa para as outras comidas é a questão do molho, dos condimentos que ele usa. Por exemplo, se a gente vai comer um entrecô, por exemplo, normalmente ele já não vem com tanto tempero, mas aquele molho é um molho muito especial. As carnes não são tão temperadas como a gente costuma fazer no Brasil, né? A gente tempera muito as carnes. A carne vem quase que ela, e o que dá o tchan, assim, realmente são os molhos. Os molhos são maravilhosos. Sim, como a gente tem alguns restaurantes, como aqui também é uma região da nova culinária francesa, aqui a gente trabalha muito com creme de leite, com alguns produtos que é muito típico regional aqui, né? E outra coisa é a questão dos temperos mais fresco possível. Da estação. Então, por exemplo, você vai num restaurante hoje, se você for não querer, come um determinado prato. Se você quiser ir semana que vem, pode ser que aquele prato não esteja mais no cardápio. Tá. Porque eles trabalham sempre com pratos muito, muito frescos, né? Recentemente, a gente até gravou para um canal parceiro lá do Brasil, que é um dos principais canais de culinária do Brasil. Ele está fazendo um projeto que são comidas pelo mundo, né? E a gente foi gravar o hambúrguer da França. O que é o diferente o hambúrguer da França para os outros hambúrgueres do mundo, né? Primeiro, o pão é da casa. Segundo, a carne é uma carne específica e ela é de tal região e ela é moída na casa. Os legumes, ele pega todo dia, mesmo sendo um fast food, tá? Tô falando de um fast food. Sim. Tá. É sempre da tal região. Os molhos são da casa. Então, o francês, ele tem essa cultura de transformar tudo sendo da casa e nada industrializado ou pouco industrializado. Entendi. Então, isso é o que transforma muito a culinária francesa. Mas também tem que cuidar com muitas coisas. Eu não sei como é na Itália, mas, por exemplo, eu já tive péssimas experiências culinárias aqui também. Porque como a gente está na região de Lyon, antigamente em Lyon, eles comiam muito vísceras, essas coisas assim, entendeu? E pra mim, miúdos. E pra mim, pro meu paladar… Que é uma das comidas lionesas. Que é aqui… A tradicional, né? São os bouchons. São os bouchons lioneses. Que é lioneses. a comida tradicional da região mesmo, né? Tá. E daí isso é meio difícil, Nossa. assim, pra… Não é pra qualquer paladar. O cheiro e o gosto. Isso. O garçom, a gente foi num restaurante e eu não consegui comer o negócio, né? E tava todo mundo se deliciando com aquilo, era o prato do dia, né? Que loucura. E aí o garçom, no final das contas, ele veio falar pra mim assim, tava algum problema com o seu prato, não veio com a cocção que você gostava e tal. Aí eu falei pra ele, olha, eu tô vendo todo mundo se deliciando com esse prato, então eu acredito que o problema tá comigo e não com o prato, né? E aí eu falei, é assim, assado o prato? Daí ele falou, é exatamente isso. Daí eu falei, então o problema sou eu realmente, porque não tava legal aquilo. Então a gente não sabia que era A gente não sabia o que era. Nossa, era horrível. Vocês pediram sem saber o que era. É que a gente pediu o prato do dia. Daí ok. ele falou o nome do prato e daí ele falou, é tipo um salsichão, só que o salsichão era recheado com tripas, com vísceras. Então só que assim, todas as pessoas ao redor estavam comendo e felizes. Eram franceses. Eram franceses. É que eu tenho uma mania de olhar um pouco, quando eu chego num restaurante, eu tenho uma mania de olhar os pratos das outras mesas. Sim. Né? Sim. Até para ter uma ideia do local, se não tem no cardápio figurinhas ou olho no Instagram e tudo mais antes, né? Daí, quando eu entrei, eu vi muita gente com aquela linguiça, né? Aí eu falei, cara, linguiça, ó, tô em casa, eu adoro isso. Sim. Né? Então vou pedir isso. E não explicar. Aí, não deu bom. Tava escrito andouillette. Eu poderia ter olhado no Google o que era uma andouillette. Poderia.
Só que daí pedi, eu olhei aquilo e falei, pô, parece algo que eu gosto, pedi aquilo, mas não me dei bem, não. Olha, você falou isso e eu tava pensando aqui, experiência ruim a gente não teve, né? Talvez- De falar que nem ele falou. Eu sei que assim, com a gente, mas a gente já entrou, por exemplo, numa casa piemontesa aqui, um restaurante piemontês. Sim, mas a gente não pediu prato. A gente não pediu esse prato, mas é porque não dava nem pra pedir só de você entrar na casa. Que é o bolito. Que é todas as carnes, inclusive os miúdos cozidos. Mas é só cozido E aí na água. É cozido na água e Nossa. colocado em cima. É horrível o cheiro do lugar. Cadê o tempero? Não tem tempero Não, nem nada. eu acho que deve ter um salzinho, alguma coisinha, mas assim, a carne fica branca, né? Porque não tem nada que dê cor. Lavou, né? É isso aí. Então tem um aspecto muito feio e um cheiro muito forte. ruim. Porque carne cozida só na água tem cheiro ruim. Sim. Mas para vocês terem uma ideia, quando chegou esse prato, nós estávamos sentados no terraço, na parte de fora do restaurante. O Flávio chegou a olhar embaixo do sapato para ver se tinha pisado em alguma coisa. Porque ele falou, gente, que cheiro é esse que veio Cheiro de cocô, gente. Cheiro de cocô. Sem cada prato. Quando a gente foi, por isso que a gente não conseguiu. O Flávio comeu acho que um pedaço. Não, quase morreu, vomitei. mas- Quase vomitei. Desculpa, gente, mas- Desculpa aí, mas Desculpa quase falar isso, vomitei mas- mesmo. Nossa! E ele procurou, eu juro pra vocês, gente, ele olhou embaixo e falou: vê se o teu sapato tá sujo, porque o que foi esse cheiro agora que veio do nada? Nesse nível, gente. É que isso é uma coisa assim. Mas foi a única experiência, Foi a única experiência ruim que a gente teve nesse 1 ano e meio de comida, na verdade. Sim, mas foi um prato muito exótico também, Isso, né? Isso, Pode exatamente. ter coisas, assim como no Brasil, que a gente goste mais ou menos, né? Mas experiência ruim, a gente teve essa, né? Mas você gosta de escargot? A gente gosta. Quer dizer, não, eu vou refazer a frase. A gente gosta. Com ressalvas, assim, a gente já teve 2 experiências com escargot, né? Sim. Conta a primeira. A gente foi pra Estrasburgo, né? E lá a gente decidiu, não, a gente ainda não comeu escargot, nós temos que comer. E lá veio muito temperado, veio super temperado, já veio fora da concha, veio num prato com muita manteiga, muito pesto, né? Era Molho um pesto. assim, pesto. gente, era maravilhoso. Delícia. Maravilhoso. Acho que assim eu comeria. Eu poderia comer alguns pratos. Aí fomos para Paris, fomos num restaurante tradicional lá e falamos, então aqui eles servem na concha, vamos ver como que é aqui. Vamos subir o nível. Daí lá... Era um restaurante chique, pessoal. Eu Tá. falei, não, nesse restaurante chique vai ser muito gostoso esse negócio. Né? Porque a gente tinha visto nos nossos canais do YouTube preferidos de viagem. O pessoal fala, é uma maravilha. A gente falou, não, vamos comer essa maravilha aí, né? Você falou que viu nos canais do YouTube de viagem e tal, eles falaram que é uma maravilha porque eles pagaram caro, eles falaram, tem que falar que é bom. Nossa, gente. No nosso canal vocês não vão encontrar isso, não. Tá? eu falo a realidade. A gente mostra essas 2 experiências lá no canal também. Do tipo, a gente se fuder, vamos deixar os outros se fuder também. Mas daí essa experiência de daí chegar na mesa com a concha, você tirar da concha e lá não estava super temperado. Não tinha o pesto. Sabe aquele negócio daí meio terroso? Daí lá, assim, eu gosto mais do que o Flávio, sinceramente. Mas esse de Paris foi meio tenso acabar com os 6 escargots do prato, né? Sim. Nossa. 6. Foi 6. Foi os 6 escargots mais tensos da minha vida. Pareciam que eram 20. Eu comi 2 só. Falei, não dá isso daqui. Mas a gente também teve experiência já com foie gras, né? Que é uma outra coisa. Assim, não é uma coisa que eu gosto. Eu não fico pedindo isso nos locais. A Simone já gosta, né? Mas eu posso comer. Acho que essa é a questão. Eu posso comer, mas eu nunca vou ficar pedindo isso num restaurante, porque é normalmente algo caro e algo que não me apetece tanto, né? Sim. Entendi. Idem. Você falou aqui chama lumaca, não sei como fala em francês, o escargot. 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 Sim. Mas significa lesma? Significa o quê? Traduzindo para português. Caramujo. Caracol. Caramujo. Aqui a gente tem o caracol, que é a quiochola, que aí é o caracolzinho que tem a casquinha, e tem a lumaca, que é sem o caracolzinho. E aí também tem muito aqui porque é da região. Também tem essa cultura. E aí eu tava louco pra experimentar. E eu já tinha comido algo parecido no Brasil, não era bem isso. No Rio de Janeiro, lá, chamava... Eu nem lembro o nome. Tinha sido bom. E só que parecia um frango, assim, o que eu comi. E era grande.
Aí eu pedi aqui no restaurante, aqui na nossa cidade, ainda tava com meu primo, né? A gente tava com meu primo. E não era ruim. Só que veio uma bacia. Veio muito. Não era 6. Nossa, pra que tanto? Era uma bacia com tempero. E aí eu comecei a comer. Ah, legal. Não era ruim, era bem temperado. Veio 2, no molho. 3, 4, sei lá quantos eu comi. Chegou uma hora que eu peguei um que não tava bem expurgado, que aí você sente a terra. Sim. Isso. Dá. A hora que eu peguei, e tava na metade ainda, hein? Eu mordi um assim, aí você parece seus dentes pra estar mordendo terra, aí eu não aguentei mais. Sim. Aí foi ali que eu parei. E a mulher veio perguntar, não, mas tá tudo bem, tá não sei o que lá. Eu falei, então é a primeira vez que eu como isso. Sim. Não é Aqui ruim, normal. mas não É É uma basicamente coisa isso, que eu né? falo, olha, eu posso pagar por outras coisas, né? Exatamente. Tipo, se eu vou ter que pagar, eu posso comer outra coisa, né? Agora, se me oferecerem, é uma coisa, né? Eu ainda vou comer 2 no máximo, né? Só pra ser... É só pra ser gentil, né? Tô educado. Ai, mas esse negócio de ter que tirar o bichinho dentro da conchinha, eu tô fora. Eu prefiro... A primeira vez que eu comi escargot na minha vida foi igual vocês comeram lá. Com muito molho. O molho chamava muito mais atenção. E parecia que era cogumelo ali no meio. Eu nem Sim. lembrava que era esse bicho. Aí foi de boa. Mas tirar o bichinho ali, ver as anteninhas dele e falar, não dá. Bom, só tinha mais uma pergunta em relação à parte da comida, que assim, na Itália a gente tem a massa, em geral, como primeiro prato, né? Tanto que eles chamam de primo prato, sempre vai ser uma massa. Uhum. Então meio que seria o arroz nosso no Brasil, porque a gente consome muito arroz no Brasil. Na França tem isso, porque pelo que você tá descrevendo, parece que sempre vai mudando. Então não tem um negócio que é constante. Sempre salada daí. Salada? Salada. Ou sopa, né? Salada ou sopa. Mas é mais salada. Nossa. A gente come bastante salada. Aqui, salada normalmente com de alface e com algum peixe, salmão ou truta defumada. Nossa, que bom. Que chique, que finos. Mas é carpaccio. Sim, bem fininho. É um carpaccio, E, tipo, ontem, inclusive, eu comi isso no restaurante. A Simone comeu sopa e eu comi a salada com carpaccio de truta defumada. Geralmente o molho da salada é maravilhoso. É maravilhoso. Então é meio que isso seria tipo basicão, tem sempre. O do dia a dia, o prato do dia a dia. Sim. Francês come muita salada, pessoal. Então, o prato principal de almoço deles aqui é baguete ou salada, um potão de salada. Nossa, Olha. que legal. Baguete recheada, não só a baguete. Não, recheado. baguete recheado. Recheado. Ok. Tipo sanduíche. Inclusive você vê assim, às vezes nós vamos nos restaurantes e você vê gente até mais nova que a gente, o que não é comum no Brasil, por exemplo, né? E eles comem, adolescentes, eles pedem salada no restaurante. Eles vão pro restaurante para comer salada. A gente achou até engraçado esses dias. A gente foi era num domingo, a gente foi numa choperia aqui pertinho de casa e nós dois comemos hambúrguer e aí comendo lá um hambúrguer gostoso e aí chegou 3 amigos, sabe? Aqueles 3 amigos assim de 23 anos assim, conversando. E aí o garçom chegou e perguntou, o que vocês querem? Aí cada um pediu uma salada. Eu falei, meu Deus, isso no Brasil eu nunca vi. É impossível. É engraçado, né? Era um domingo, meio-dia, 3 homens pedindo uma salada. Não é normal isso no Brasil, né? Não, Não, pra gente também não é normal. Alguém vai perguntar, tipo, você tá de dieta? Tá os 3 de dieta, se fosse no Brasil, né? Mas daí nós começamos a observar isso em outros restaurantes, gente. Isso é normal? Isso é normal. É pra gente que é um pouco fora, assim, né? Aliás, uma pergunta pra fechar o tema comida, né? Você que não para mais, né? a gente só grava falando sobre comida. Quanto que, em média, um casal gasta pra comer fora aí em Lyon? Bom, por exemplo, assim, a gente vai em alguns restaurantes que normalmente, se for no almoço, vai gastar cerca entre 15 e 18 por pessoa. Tá? E aí é o menu, e aí eu tô dizendo a entrada, prato principal e sobremesa, é o menu, né? Nossa. Entre 15 e 18. E se for janta, normalmente entre 20 e 30. Daí depende… Assim, eu tô dizendo isso falando assim de uma classe média, né? Tá. Porque é óbvio que vai ter restaurante de 300 euros por… Não, pra cima sempre tem. Pra cima não tem limite. Isso, Mas você consegue se alimentar super bem, por exemplo, com 15 euros aqui. Comendo um prato principal, uma entrada e um prato principal, por exemplo. É que isso tem muito aqui, que todos os restaurantes têm. Você pode pedir só um prato ou você pode pedir a forma
fórmula, que eles chamam, né? Que é a formule, que daí é a entrada, o prato principal e a sobremesa. Então tem muita gente vai geralmente na Isso, fórmula, né? Uhum. Porque Mas a gente tá achando até barato, mas aí ela falou assim, entrada, primeiro e sobremesa. Na Itália é entrada, antipasto, primeiro, segundo e sobremesa. Por isso que é mais caro. Sim. Tem um prato a mais. Ah, não. A gente não tem. E o segundo é sempre um prato elaborado, mais demorado. Tipo uma carne, mas uma Sim. carne feita de um modo mais demorado. E é o prato mais caro do menu. Por isso que ele é o segundo, pra dar tempo. Você pede antipasto, é uma coisa rápida que o cara vai entregar pra você na hora. O primo é a massa, que é super rápido de fazer também. Então ela vem em sequência. E aí você já tem que ter pedido o segundo, que é pra dar tempo ele fazer, porque vai demorar meia hora pra fazer o prato. E aí vem o doce. Então por isso que acaba sendo, acho que um pouco mais caro. O menu nosso aqui, que é essa sequência, nesse preço que você tá falando, seria pra restaurante bem barato. Nossa, Entendi. muito barato. Muito barato. Pra um restaurante normal, já sobe pra 30 euros. 25, Entendi. 30 euros. Sim. Ontem, por exemplo, a gente foi para uma cidade bem turística, que é uma cidade medieval aqui. A gente eu comi com carne e tudo. A entrada foi salada. Aí depois eu pedi um entrecô, que carne normalmente a gente sabe que na Europa é mais caro, né? Uhum. Sim. E aí com batatas e depois uma sobremesa que era um prato típico daquela região. Esse foi 24, né? Mas porque era uma cidade muito turística e o restaurante era um restaurante um pouquinho mais caro, assim, né? Uhum. Mas eu acho que pode ser por conta disso. Um prato a mais, né? Exatamente, aí tem um prato a mais. Uma coisa que eu percebi na Itália, no geral eu acho a Itália... Na alimentação foi mais barato do que aqui, mas é que eu nunca peguei a fórmula completa. Eu não dou conta. Não, é muita comida. Só que uma coisa que eu percebi, que a gente foi num restaurante com um casal de amigos que mora aí na região também, eu comi, o prato veio, era bem barato, se eu não me engano, era um polvo, e aqui polvo é um pouquinho mais caro também. Uhum. Eu acho que eu paguei 12 euros. Eu falei, nossa, muito barato aqui, né? Sim. Só que também, por conta disso, eu achei o prato, como vocês têm mais passos, eu achei o prato pequeno. Ah, sim. E aqui, o nosso prato principal, eu nunca consigo comer inteiro. é muito grande. Então tá vendo? É muito grande. A gente divide em pratos menores, realmente, não é por só. Se você pedir só porque seria o primo prato, provavelmente, que você pediu um risoto com polvo ou uma massa com polvo. Era uma massa com polvo, Então seria o primo prato. Ele não é absurdamente grande, mas também você não morreria de fome por causa disso. Isso, não. E ele é nessa faixa de preço se você comprar ele singularmente. Comprar isso só que mesmo. lá você vai pagar Sim, de 8 euros a 15 euros só um prato. sim. Mas se você for fazer o circuito, eu acho que acaba ficando mais caro nessa situação. Assim, se você comer que nem você come na França, vai ficar mais caro, pela quantidade. Sim. Não, com certeza. Mas assim, até para vocês terem uma ideia, aqui a gente vai tem o Papa da culinária francesa, que já morreu, né? Que se chama Paul Bocuse. E ele era aqui de Lyon. Ele tem várias brasseries aqui, né? Que são os restaurantes um pouquinho mais populares, mas mesmo assim ele continua sendo com a assinatura do chefe, né? Uhum. O menu de um domingo é 30 euros, entre 30 e 32. Então, assim, só que tu tá indo num restaurante de um renome, né? Então, assim, eu acho que, assim, para ir para um restaurante do nível que é o do Paul Bocuse, por exemplo, para essas braserias dele, não é caro. Né? Agora, se tu quer ir um pouquinho mais barato, a gente já fez com entrada, prato principal e sobremesa, os dois juntos pagou 30, 40 euros no máximo, né? A gente come bem. A gente vai aqui de comida asiática, né? A gente gosta muito de comida asiática. E assim, é um buffet livre de comida asiática e rodízio livre, assim. A gente paga 50 euros pros dois. Nossa. O que a gente pagaria no chinês. Aí é aqui, mais ou menos. Sim, de comida japonesa. Ele vai ser chinês, japonês e coreano. Eu amo comida coreana. A gente ama o barbecue coreano, né? Ai, sim, eu amo. Nossa. A gente ama comida coreana. Olha, tá entre as minhas culinárias preferidas. A gente foi esses dias... que a minha irmã estava aqui, daí a gente foi pra Disney e no lado da Disney a gente encontrou um restaurante coreano. Gente, a gente comeu muita coisa e muitos pratos diferentes, que eu nem sei o nome aqui. Uhum. Mas a gente ficou encantado, né? A gente falou, olha, esse daqui é um dos melhores restaurantes que a gente já veio. Ai, quanto que eu amo. Pra mim tem memória afetiva, então... Daí é melhor ainda. É melhor ainda. Sim.
Já que a gente tá falando de custo de comida, lá no começo a gente tava falando sobre alugar apartamento e tal, que não é fácil. Aqui na Itália também não é fácil aí, porque por 1001 motivos, né? Que você tem que comprovar a renda, muito provavelmente. E aí, ou então tem que pagar mais do que… Tem que pagar calção, né, pagar meses antecipados. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas regras aí pra alugar e contassem pra gente também qual que é a média de valores, né, de apartamento, pra alugar um apartamento aí, onde vocês moram. Falando um pouquinho sobre as médias de valores, ele pode variar entre… No mesmo apartamento, sim, que é um T2, né, 2 quartos aqui que a gente tem, ele pode variar nessa região aqui, entre 800 a 2.000 euros. Nossa. Né? É caro. É caro. Que assim, ó, uma coisa que a gente decidiu também, acho que essa é uma coisa nossa. Como a gente decidiu não ter carro, a gente decidiu morar perto das coisas. Ah, sim. Tá? Okay. Mas eu tô falando em Lyon como um todo, né? A gente até fez um vídeo no nosso canal de custo de vida e a gente fala lá o valor, inclusive, do nosso apartamento, que a gente paga aqui do nosso apartamento 1.400 euros. Tá? E esse apartamento, a gente tem 60 metros quadrados, ele veio mobiliado, isso pra gente foi muito importante, principalmente. É claro que agora a gente começa a trocar a mobília, mas ele veio mobiliado, isso pra quem… imigrante é legal, porque… Nossa, é maravilhoso. Pensa uma cozinha. A gente falou, no mínimo, a cozinha tem que estar mobiliada, gente. Porque como que eu vou chamar a gente aqui pra… Eu não sei ainda, não sei os serviços que tem aqui pra começar a instalar as coisas. Eu não sou dessa área, eu não sei, eu não sou metido pra querer fazer isso também, né? Uhum. Então a gente mora num bairro bom aqui e tudo mais. Mas você consegue ter apartamentos bons também, assim, pagando entre 800, 900 euros de uma boa localização e também de uma boa qualidade, tá? É um pouco complicado alugar aqui, porque aqui em Lyon, especificamente, você tem muita demanda e pouca oferta, porque é uma cidade muito estudantil. E aí, por conta disso, faz com que seja um pouco complexo. Então, você tem que preparar o teu dossiê, aplicar o teu dossiê e o proprietário ou agência que está alugando, ela pode ou não te aprovar. Isso não quer dizer nada, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ah, tá. Eu vou dar um exemplo do nosso advogado, por exemplo, do advogado da nossa empresa. Ele tem uma boa renda, só que como ele não tem o contrato CDI, ele é um empresário, que é o CDI é de tempo indeterminado, né? Uhum. Ele é empresário, porque ele tem o escritório dele próprio, ele é autônomo. Ele ficou 5 meses para conseguir alugar um apartamento, porque nenhum proprietário aprovava o dossiê dele. E ele começou a procurar junto com a gente, por mais que ele já estava 5 anos aqui na França. Ele tem cidadania. Ele tem cidadania italiana, já está 5 anos aqui na França. Nossa. Tem dinheiro. Ele demorou 4, 5 meses para alugar o apartamento dele, porque vários que ele aplicou não aceitaram ele. E enquanto o nosso acabou sendo um pouco mais rápido, porque o nosso dossiê, eu tinha o contrato CDI, eu tinha todo o dossiê completo, tinha o contrato da empresa, e isso facilitou bastante pra gente, né? Porém, em outros apartamentos que a gente foi, algumas pessoas falavam assim, olha, não se animam muito nesse apartamento, porque tem tantas pessoas na fila já. Então, essa questão da burocracia aqui na França é muito complexa, né? Eu não vou dizer na França como um todo, eu vou dizer em Lyon. Eu sei que em outras cidades é mais barato. A gente também acompanha algumas outras pessoas. Tem gente que tem apartamentos na França maiores que o nosso, também equipados, mas que como mora no interior, paga, tipo assim, num apartamento de 90 metros quadrados, paga 500 euros. Então, 400, 500 euros. Então, se você quer morar numa cidade mais no interior ou mais fora do grande centro, também é uma opção, porque a gente sabe que também tem o transporte público muito fácil, né? Uhum. O porquê que a gente optou aqui? Como eu falei, eu não tenho carro e aí a gente não quis ter esse custo agora. Eu gosto de almoçar em casa, então também a minha linha do metrô é a única. Em 10 minutinhos do trabalho eu tô em casa. Então, nossa, que maravilha! Que delícia! Então a gente, na verdade, a gente viu essa região justamente por ter tudo certo, ter o transporte, ser fácil para o Flávio em relação ao trabalho. Então, isso tudo tem um custo a mais, né? Lógico. Sim. Então… apesar que ele tem esse custo da casa ser um pouquinho maior, mas por conta disso eu economizo bastante em restaurante. Sim. Né? Porque a gente sabe que ou eu teria que levar comida de casa, mas que aí tu não come com a mesma qualidade, né? Porque daí tu tem que esquentar no teu local de trabalho e tudo mais. E no meu local de trabalho não tem lugar para esquentar.
né? Ok. Ou você tem que comer no restaurante, que daí vai 15 euros por dia, né? No mínimo. Então, 15 euros por dia, né? Vezes 20 dias, eram 300 euros. Então, esses 300 euros eu optei por colocar no aluguel da casa. E ter o conforto de comer na própria casa, né? É outra coisa. Exatamente. Então, assim, às vezes eu fico no trabalho, tipo amanhã, inclusive. Amanhã eu até falei pra Simone, amanhã eu não venho almoçar em casa porque eu tenho uma reunião meio-dia. Porque como eu trabalho com alguns países de língua francesa, eu vou trabalhar amanhã, eu tenho uma reunião com o pessoal da Costa do Marfim. A Costa do Marfim tá 1 hora atrás da gente. Então, amanhã é um horário que eu vou fazer uma reunião exatamente meio-dia. Mas não é sempre, mas eu vou fazer. Então, eu vou almoçar no trabalho, vou passar em algum lugar, pegar uma baguete, alguma coisa, ou sair depois para almoçar. Então, por isso que a gente também escolheu essa região, sabe? Entendi. E porque, sinceramente, a gente gosta dessa região, que aqui no lado tem como se fosse tipo um Central Park. Ah, que legal. Que é o Parque de la Tête d'Or. É o maior parque urbano da França, fica aqui em Lyon e a gente está 500, 600 metros aqui desse parque. Nossa, tá muito que maravilha. Sim. E a 200 metros da Gare de Lyon, né, que é a estação de trem principal de Lyon. Então, tudo isso foi o nosso planejamento para escolher um local, um apartamento, né? E tudo isso tem um custo, obviamente, Sim, mas que tem por custo. outro lado você economiza. A gente também não tem carro por opção. Eu tenho uma moto, ao contrário, eu tenho uma moto que custa mais barato que um carro, apesar que mais Sim. ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente não tem o carro e eu uso o transporte público para trabalhar. Sim, sim. A moto, obviamente, quando chega o verão, eu uso a moto para poder ir trabalhar também, mas é que não compensa. É muito mais barato eu catar o trem aqui na porta de casa, descer no meu trabalho ali com o patinete, que eu tenho um patinete elétrico, para não ter que caminhar só por preguiça. Eu pago, a gente paga 60, eu pago, né? A Simone não, eu pago 65 euros para ter o transporte público ilimitado e de todos os modais que tem aqui em Lyon, né? Ah, que bom. Então tem metrô, tem ônibus, tem o tramway, então eu posso pegar tudo isso a um custo de 65 euros por mês. E como eu falei ali, eu tô a 10 minutos do trabalho, então é muito bom isso, de metrô, né? Então isso é muito bom e muito prático, né? A Manu hoje ela tá estudando lá em Torino. Ela tem esse ticket também que tem tudo. E a gente tem que considerar que a gente tá a mais ou menos 35 quilômetros de Torino. Então não é Torino, assim, 35 quilômetros. Custa 91 euros. Só que eu viajo a Torino todos os dias. E lá eu tenho direito a usar todos os Que legal. transportes, né? Tipo metrô, ônibus, tudo. Isso é uma coisa muito importante pra gente, assim, a questão da qualidade de vida, né? O fato de tu tá... Vocês são de São Paulo, vocês sabem como é o perrengue de quem mora em São Paulo, que às vezes pega 1 hora, 2 horas de trânsito por dia pra ir, 2 horas pra voltar do trabalho, né? Sim. A gente tinha essa qualidade de vida em Santa Catarina, de estar a 15, 20 minutos do local de trabalho. Então, isso era uma coisa que e a pé, exatamente. Isso era uma coisa que pra gente era importante a gente manter, porque eu não queria chegar em casa muito tarde, também do meu trabalho, e não aproveitar a noite com a minha família, né? Com certeza. E como que foi a adaptação de vocês quanto à cultura francesa? Porque acredito que algumas coisas mudaram, né? Do que vocês já estavam acostumados. Queria entender se foi fácil, se foi difícil e o que... Bom, descrevam. Assim, o primeiro mês, vou dizer pra vocês que não foi, assim, tudo flores, né? Senhor! Assim, as primeiras semanas com essas burocracias todas que a gente teve também, né? Então, como a gente chegou no meio da pandemia, a gente não conseguiu se inserir de imediato também a essa cultura, né? Então, mas assim, vou dizer pra vocês que depois desse 1 mês, foi bem fácil mesmo, assim. A gente gosta muito daqui, tem alguns hábitos, né, que a gente não tá acostumado, né, obviamente. Tipo o quê? Hábitos assim, mais da nossa rotina. Por exemplo, aqui eles não têm muito hábito de recolher o cocô do cachorro. Não? Então, assim, até aparece naquele seriado lá, Emily em Paris, e aquilo do seriado é verdade, gente. Você tem que olhar pro chão pra você não pisar em cima do cocô. Por isso que eu achei que eu tinha pisado no cocô naquele dia no restaurante. Porque aqui é muito comum isso. E eles não recolhem e, tipo, as pessoas não chamam atenção nem nada. Um dia eu estava passeando com a Vicky
E eu não consigo deixar ali o cocô, não é da nossa cultura, assim, né? Aham. E um dia um gari, ele viu que eu estava recolhendo, ele falou, não recolhe, deixa aí, isso aí é bom, isso é adubo. Um gari, gente, um gari. Ah, entendi. Aí eu falei, não, da próxima vez então eu deixo, mas não, eu não consigo fazer isso, né? Mas é um hábito que tu tem que tomar cuidado aqui também. Então, mas não, em compensação não tem cachorros de rua. A gente não vê cachorro de rua aqui. Uhum. Então, é um dos hábitos, né? Sim. Outra coisa é... Mas a adaptação até que foi Não, a adaptação foi bem simples. Eu acho assim, ó, que como a gente já tinha feito algumas viagens, a gente já estava bem adaptado na questão mundo, né? Eu acho que esse é um ponto. A gente também tem que se adaptar realmente e se inserir na cultura, né? Como a Simone falou, no começo foi um pouco difícil porque a gente chegou no meio da pandemia. Mas, por exemplo, a gente consegue viver bem sem a culinária brasileira, por exemplo. Sim, a gente também. Tá bom que você tá na França, peraí. Tem detalhe. Não tá tão difícil, Não é que assim. você tá lá no extremo norte, sei lá, na Dinamarca só come batata e porco. E salsichão. Mas assim, eu sempre falo assim, tipo, eu vejo a minha mãe, pelo menos, pergunta pra mim, como é que tá aí a comida, não sei o quê. Daí, Acharam feijão? Acharam feijão? Daí eu falo, mãe, eu fiz uma vez em 1 ano e meio um feijão aqui. Não é uma coisa que nós precisamos muito, e que a gente sabe que tem muito brasileiro que precisa. Então, Sim. assim, eu acho que até uma dica de quem quer vir pra cá é tentar perder um pouco desses estigmas de eu preciso de. Uhum. Eu preciso disso do Brasil, eu preciso daquilo do Brasil. Aqui não é muito fácil achar as coisas do Brasil, na França. Então, se você quer vir para a França, tentar desapegar um pouquinho dessas coisas também. Eu acho que isso vai ser bem legal. Algumas questões de hábitos franceses, assim, são um pouquinho complicados, como, por exemplo, fazer amigos, né? É só assim, é uma questão que a gente ouvia falar muito, é que francês era mal educado, não era receptivo. Gente, a gente viu totalmente o contrário aqui. Isso foi uma coisa muito gostosa pra gente, assim. Uma vez eu fui na farmácia, eu precisava de um medicamento e ele me falou, ainda mais com máscara, né? Que daí é mais complexo ainda, às vezes, de você entender. E eu não entendi o que ele falava. Ele chegou a pegar um papel e quase desenhar para mim o que ele estava falando. Uhum. Então, e às vezes, se eles estiverem perdidos na rua ou em algum local, eles vão querer te ajudar. Ok. Né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito interessante, porque a gente chegou aqui já, você chega meio armado, assim, né? É, o receio. Isso, já ouviu falar, apesar de que a gente já tinha vindo pra cá e nunca foi tratado mal nem nada disso, mas é uma coisa que rola por aí, né? Então, isso foi uma coisa gostosa, assim, também da recepção deles, né? Teve outras duas coisas que pra gente é um pouquinho complicado na questão de adaptação, que a gente tá se adaptando a isso. Uhum. Uma delas é a questão dos médicos, né? É, diferente. E eu acho que isso é em toda a Europa, isso, e em alguns outros países também. No Brasil, a gente sempre teve plano de saúde, então a gente ia em qualquer médico a qualquer hora. Sim. Aqui não é assim, né? Vocês sabem disso, né? Aqui não é assim, gente. Aqui a gente tem que ir pro médico de família que vai encaminhar para não sei aonde, que vai encaminhar para não sei aonde. Então isso é bem complicado, né? A Simone vai mais no médico do que eu e ela teve já algumas experiências ruins disso, né? Porque como eu tomo um remédio controlado, então aqui de 3 em 3 meses eu tenho que fazer uma consulta, por mais que eu esteja bem, para pegar essa receita para pegar o remédio, né? Uhum. Então a gente vê assim, o tratamento não é a mesma coisa que o seu médico no Brasil, por exemplo, né? O teu médico no Brasil é quase teu amigo. Sim, verdade. Né? Ele pergunta como é que tá a família, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Ele quer saber como é que você está. Aqui não, aqui é muito direto, assim, sabe? Então não tem aquele acolhimento na questão do médico. Isso eu achei bem esquisito. E parece assim, que não é tão cuidadoso, né? Isso, parece que às vezes é de qualquer jeito. Sim, assim, a gente sabe que as mulheres normalmente vão mais nos médicos para fazer as suas rotinas. Até é um erro dos homens não fazerem essas rotinas também, né? Exatamente, sim. Mas tem alguns procedimentos que as mulheres fazem que normalmente o médico é mais cuidadoso, né? E aqui a gente não percebe esse cuidado todo que tem, né? Claro que também no Brasil não são todos os médicos que são assim, mas essa é uma coisa que a gente sentiu bastante aqui. Eu, até pra completar, eu imagino então, pela sua descrição que você tá falando, é muito parecido com aqui na Itália, e eu imagino que boa parte da Europa é assim.
é que, pra quem não sabe, né, pra ficar claro, a gente tem um clínico geral, que é nosso médico de família, e você não vai pra nenhum especialista, a não ser privado, porque você pode pagar pra pular essa etapa, sem a indicação do clínico geral. Então tem clínico geral, aí você vai encontrar clínico geral de vários tipos. A gente já teve um clínico geral que era um médico que sabia da nossa família, praticamente. Sim. Ele lembrava, conversava, era muito atencioso com a gente. Como a gente já teve o primeiro médico meu, que era tipo assim, o que você quer? Aí você fala assim, você quer ficar em casa e não trabalhar? Toma aí só a receita. E é tipo assim. Você quase pediu desculpa por estar incomodando. Não existia um exame, não existia o cara ver seu problema. Então é meio complicado, porque você é obrigado a passar por ele. E daí você vai pro especialista. E o especialista, no nosso caso, quando é indicado, não é também que você pode ficar escolhendo. Você vai lá no hospital e você vai falar, eu preciso de tal especialidade. Ah, tem disponibilidade disso daí. Entendeu? Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Quando a gente aqui vai pro especialista, por exemplo, o médico de família a gente não paga nada, 0. Quando vai pro especialista, vai lá no hospital, a gente paga uma taxa mínima, que é, sei lá, de 10 a 20 euros. Um exame pode chegar a 60 euros, mas mais caros. O exame é a parte. Mas são valores menores do que eu pagaria no privado, né? Mas mesmo especialista, uma taxinha sempre tem. Aí também ou não? Aqui acontece da seguinte forma. Sempre que tu vai no médico, tu vai pagar o médico. Ah, é? Até o de base, então. Até o de base. O clínico geral custa 25 euros que a gente paga, né? Só que o que acontece? O governo depois, dentro do mesmo mês, ele te restitui o dinheiro de uma parte e a tua mutuelle, que é como se fosse o nosso plano de saúde, ele paga a outra parte. Então, assim, tu paga avançado e depois te restitui. Então, assim, por exemplo, o clínico geral, dos 25 euros que tu vai pagar, a gente vai restituir 22 euros, por exemplo. Ok. Depende muito, depende do tipo, como você falou, clínico geral, especialista, depende se é um exame, mas normalmente o governo paga entre 70% e 80%, o plano de saúde paga 10% e você paga, sei lá, 5%. Okay. Entendi. A gente, por exemplo, não paga nada, por exemplo, num remédio controlado que a Simone tem, que ela vai todo mês na farmácia, ela não paga nada nesse remédio. Tá. Com a receita, você chega com a receita, pega... Com a receita. Aqui é parecido, tipo, o clínico geral a gente não paga, o especialista exame a gente paga, mas na minha declaração de imposto de renda, eu tenho um certo valor, até um teto lá, eu sou restituído. Então, pode ser que fique de graça o meu ano. Mas depende do teto. E remédio que é receitado pelo clínico de base ou pelo especialista, você sai com uma receitinha com carimbo lá e você não paga nada. Mas não são todos também. Não, tem alguns que só tem um desconto. Outros remédios, talvez, acho que talvez seriam remédios mais complicados ou mais caros ou de uso específico, a gente não paga. Mas, tipo, dor de cabeça, não tem jeito, você tem que pagar esse tipo de remédio. Sim, aqui também. Aqui também. Mas qualquer remédio que tu receba a ordenança, a receita, a farmácia, ela serve como um ponto de distribuição. Sim. A gente costuma dizer que as farmácias aqui, elas não são ricas igual no Brasil. Sim. Tipo, é verdade. No Brasil tem as grandes redes, né? Aqui ela funciona muito como um ponto de distribuição também, e ela acaba ganhando dinheiro nos outros produtos de dermas e tudo mais que ela vende, né? Sim, com certeza. Bom, o papo tá bom, mas a gente uma hora precisa chegar no fim desse episódio. Desse foodcast. 90% comida. Falamos muito mais de comida, gente. Mas se tiver outras perguntas, pode fazer aí. Não, qualquer coisa a gente grava mais um, porque a gente já passou de 1 hora já de gravação. A gente não gosta de fazer muito comprido, senão o pessoal não ouve, né? A pessoa já tá acostumada mais ou menos com a tempística aqui que a gente tem. Sim. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Quem não conhece vocês, quem ficou curioso pra saber mais, você falou tanto que você tem o vídeo fulano de tal, a pessoa falou assim, aonde eu encontro esse vídeo? Onde que as pessoas podem encontrar vocês? Vocês podem nos encontrar como Conexão Bonjour, tanto no Instagram quanto no YouTube. Todo domingo, à tarde, a gente lança um vídeo novo. Estávamos 2 vezes por semana, mas agora estamos só aos domingos, por enquanto, com um vídeo por semana. E lá tem muito, a gente está com 74 vídeos lá já, daqui da Europa, da Suíça, né? Da Itália. França, da Itália. Tem do Brasil também, que a gente acabou, mês passado a gente foi pro Brasil, aí também gravamos lá. Então é Conexão Bonjour no Instagram
e no YouTube. Ótimo. Vou deixar o link aqui na descrição, galera, como sempre. Se você está com preguiça de procurar, só clicar. É verdade. E se vocês pudessem deixar uma última dica para quem tá pensando em mudar para a França, qual que seria essa dica? Bom, a minha primeira dica é: vai estudar francês, por favor, porque é algo que vai te abrir as portas aqui para várias questões. Não é só para o trabalho, mas para a tua vida como cidadão que quer se inserir na cultura francesa. Por exemplo, eu tenho amigos franceses, eu estou no clube de tênis da França, então tudo isso vai fazer com que você tenha a real experiência de morar na França. E não só ter a sua bolha com seus amigos também, que você pode ter, obviamente, brasileiros e de outras nacionalidades, mas também ter a experiência de ter pessoas francesas ao seu lado e procurar a melhor forma de você vir para cá, seja através da sua nacionalização, né, e de algum outro país, seja italiana, portuguesa, que normalmente as pessoas fazem, ou ainda no site do consulado da França, em São Paulo, tem várias opções de vistos para que você possa vir. Então, você pode vir como eu vim, como passaporte talento. Você pode vir com outro tipo de especialista, com visto de especialista. Ou você pode vir como pesquisador, como trabalho e estudo. Tem N possibilidades lá. Então, venha de forma legal, que vai te ajudar muito em toda essa experiência francesa. Vai valer mais a pena, né? Exatamente. Tem alguma coisa para adicionar, Simone? Acho que o Flávio já falou tudo. Falei pra caramba. Bem aberto a comer as comidas francesas, que são maravilhosas, tirando os miúdos. Boa. Aí isso eu assino embaixo. Realmente, a experiência que a gente teve na França de gastronomia, olha, tira o chapéu. Muito bom. A baguete realmente é maravilhosa. A gente tá só esperando esquentar um pouquinho pra dar um pulinho na França aqui, porque tem Briançon aqui pra gente é muito fácil acessar. Sim. Então a gente passa a montanha, tá em Briançon. Então a gente quer ficar um dia lá e eu tô só esperando esquentar um pouquinho. Estamos esperando. Esquentou um pouquinho, a gente tá pulando. E a gente faz o convite para vir até Lyon, que a gente vai fazer um roteiro gastronômico e bem lyonnais aqui para vocês também. Demorou. Com a gente isso não é problema. Ouvintes, a gente tem isso gravado, tá? As testemunhas. Logo a gente vai estar lá. Gente, assim, ó, não é porque é a cidade que a gente mora, mas Lyon é espetacular. Venham pra Lyon. Nós vamos. Mas a gente vai nós iremos. tirar a dúvida. E vocês também, participando do ViajaCast, vocês têm o Vale Pizza ViajaCast, que só tem uma regra. Uma, não, duas, na verdade. Que ele tem que ser vir retirado aqui na Itália com a gente, né? Você não vão mandar pizza aí, que não vai ter graça. Então, vim comer aqui com a gente. E tem que ser antes da gente ser nômade, porque depois que eu for nômade, eu vou ter dinheiro pra pagar a pizza, tá? A gente adicionou essa regra, porque o pessoal tava achando que a gente paga pizza pra sempre. Pra sempre. Não, pode deixar. Então a gente vai comer logo aí uma pizza na Itália. Vem pra cá. Eu acho que no final do ano vai rolar essa pizza aí, ó. Já falou que tem que Se vir pra quiserem cá. vir antes, vem antes. Senão eu sei que no final do ano vocês vêm. Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que demorou um pouquinho pra gente conseguir se falar, se conhecer de verdade. Mas obrigada mesmo pela atenção de vocês. Eu adorei conversar com vocês. Igualmente, gente. Foi muito legal esse bate-papo aí, bem gostoso, bem tranquilo, né? E vocês são um casal super receptivo, assim, muito legal. Só de conversar com a Manu no WhatsApp, já deu pra ver o carisma. E tá muito gostoso, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal. É uma honra pra gente poder participar aí do podcast, né? E sempre que precisar da gente, a gente tá aqui. Só nos chamar. Pode deixar que a gente chama assim. Temos um programa? Temos um programa. Um beijo, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo a todo mundo e au revoir! Au revoir. Bom, e em breve, então, a gente vai ter que ir pra Lyon. Não vai ter jeito, a gente quer visitar eles. Eles vão vir aqui pegar a pizza, a gente vai lá e, né? Vai encher a pancinha também, né? Até porque a culinária francesa é uma delícia, não tem o que falar. É maravilhosa, é impecável. Diga-se de passagem. A gente fala pra caramba, aqui passa muito rápido o tempo. E no final das contas, a gente fica às vezes preso, né? Na comida, obviamente, porque a gente sempre fala de comida. A gente fala mais de comida do que das outras coisas. Mas, galera, você que tá ouvindo aí agora, eu sei que a gente não consegue falar de tudo, a gente não consegue perguntar tudo, que o tempo passa muito rápido. Então, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa, fala pra gente. Pode mandar no nosso Instagram, pode mandar no nosso grupo Telegram, que eu não sei se bloqueia, não bloqueia, nunca sabe. Se estiver funcionando, você pode mandar lá.
Ou então manda no nosso e-mail, que é contato@viajacast.com.br. É um outro e-mail. E aí, tendo mais perguntas, a gente pode fazer outro programa com eles. Se eles deixarem aberto, a gente pode gravar de novo com eles. A gente grava o segundo episódio falando mais sobre a França, sobre a comida, de novo. Acaba em comida sempre comida. Tem jeito. Não, sobre algum detalhe, de repente, vocês ficaram curiosos pra saber, manda as perguntas pra gente, que a gente contacta eles de novo. Simone e Flávio voltam aqui e falam um pouquinho mais. E já que você chegou aqui, é porque você gosta do nosso podcast, né? Então, você gosta, não esquece de avaliar, porque isso ajuda muito a gente. Então, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelinhas. Ou por qualquer outro agregador. Apple Podcast também dá pra dar 5 estrelinhas. Então avalie a gente, porque isso ajuda muito a gente. Independente por onde você tá nos ouvindo, muitas das plataformas deixam você seguir até a gente. Então clica lá em seguir, porque isso também nos ajuda a crescer cada vez mais e espalhar aí mais novidades. Passar a palavra. Passar a palavra. Espalhar mais sobre informação, fazer a galera rir um pouco. E é isso. É isso, até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.